Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Vitor e nessa aula a gente vai falar sobre relações e vamos falar um pouco também sobre introdução a funções, tudo bem? Então vamos lá. Bom, nosso objetivo, a princípio, é definir o que é par ordenado. Mas antes de definir o que é um par ordenado, vamos primeiro definir o que é um par, porque fica mais fácil o entendimento. Bom, par é um conjunto formado por dois elementos que representamos entre chaves A e B, tudo bem? Sendo A e B números quaisquer. Por exemplo, nós temos aqui o par 1, 2 e também nós temos um par 5, 12, tudo bem? Nós podemos também ter o par 2, 1, nós podemos também ter o par 12, 5, tudo bem? Então, vocês reparem o seguinte, um par ele é um conjunto. Então, se eu tenho um conjunto formado pelos elementos 1 e 2, esse conjunto é exatamente igual a esse aqui. Repare apenas que a ordem trocou, mas os elementos são os mesmos, então o conjunto é igual. Tudo bem, pessoal? E, bom, um par ordenado, ele já tem uma pequena diferença em relação ao par. Aqui há uma ordem em que o primeiro cara é o x e o primeiro cara é o y, e a gente não pode trocar essa ordem, tudo bem? Porque olha só, imagina o seguinte, um par ordenado, a gente vai estudar mais nas próximas aulas, um par ordenado é, por exemplo, uma solução de um sistema. Então, se a gente resolver esse sistema aqui, na verdade a gente não vai resolver, porque eu já vou dar de bandeja para vocês. A gente vai ter esse resultado aqui, x igual a 2 e y igual a 1, tudo bem? Mas olha só, então, como é que eu represento essa solução? Eu represento pelo par 2, 1. Lembre sempre que o primeiro é o x e o segundo é o y, tá bom? Mas olha só, se eu boto, por exemplo, o par 1, 2 e substituo nessa expressão aqui, eu vejo que nós não vamos ter uma igualdade. Então, esse par aqui não é solução. Então, para par ordenado, não vale essa regra, que a gente pode trocar os elementos, tudo bem? Então, um par ordenado é uma representação da forma x, y, onde cada termo é ordenado, ou seja, o x é o primeiro cara e o y é o segundo cara, não podendo trocar. Beleza, pessoal? Bom, e como a gente tem um par ordenado, é interessante agora também a gente saber localizar esse par ordenado, ou seja, esse ponto no plano cartesiano. Bom, então vamos lembrar primeiro que é um plano cartesiano, né? Um plano cartesiano são essas duas retas. A primeira reta a gente denota por x e a reta vertical a gente denota por y, mas cada reta dessa tem um nome específico. Por exemplo, a reta x a gente chama que é os eixos das abscissas e a reta y é o eixo das ordenadas. Tudo bem, pessoal? Então, são retas infinitas, ou seja, elas têm esse ponto 0, 0 em comum, e segue infinitamente valores positivos para x e valores infinitamente positivos para y e para negativos também, beleza? Só que qual é o nosso objetivo aqui? O nosso objetivo é aprender a marcar esses pontos no plano cartesiano. Então, pessoal, você tem que lembrar sempre o seguinte, o primeiro cara é o x e o segundo é o y. Então, vamos lá. Eu quero marcar o primeiro ponto, vou marcar, sei lá, esse ponto aqui eu vou chamar de A. Eu quero marcar o ponto 2, 1. Então, aqui, ó, o x vale 2 e o y vale 1. Ou seja, esse ponto 2, 1 é esse ponto aqui, ponto A. Beleza, pessoal? Olha só, vale 2 o x e o y vale 1. Se vocês têm dificuldade em identificar isso, vocês podem pensar da seguinte forma. Pensa sempre que está saindo da origem. Então, marcar o ponto 2, 1 significa que eu vou caminhar duas unidades no eixo x e uma unidade no eixo y. Então, eu vou caminhar duas unidades no eixo x, parei no 2, e agora eu vou subir uma unidade para o eixo y e parei aqui no ponto A. Beleza? Vamos marcar agora juntos o ponto B. Bom, o ponto B é menos 1, menos 2. Então é o seguinte, eu vou caminhar menos uma unidade, ou seja, eu vou caminhar uma unidade no sentido negativo, parei aqui, e agora eu vou descer duas unidades. Parei aqui. Então, esse aqui é o nosso ponto B. Tudo bem? Então, basicamente, você marcar um ponto é brincar de batalha naval. Lembra que batalha naval você tinha que definir uma letra e um número. E a posição era onde você ia jogar a bomba. Aqui é exatamente a mesma ideia, só que sem navios e sem água. O terceiro ponto é o ponto ridículo.
ponto 0, 0 aqui é a interseção dos dois eixos. E o ponto D, 3, 1, mesma coisa, pessoal. Vamos caminhar 3 unidades no x e sumir uma unidade no y. Pronto, nós temos esse ponto aqui. Beleza, pessoal? Então, basicamente, marcar um ponto no plano cartesiano precisa lembrar do par ordenado, que o primeiro cara é o x e o segundo é y, e procurar o ponto no plano cartesiano. Beleza? Vamos lá. Agora vamos definir o que é um produto cartesiano. Vamos ler esse textinho. Dado dois conjuntos não vazios A e B, denominamos produto cartesiano de A por B, ou conjunto A produto cartesiano B. Então, vocês vejam que o produto cartesiano é um conjunto. E como é que esse conjunto é formado? Vamos ver lá. Bom, então nós temos o conjunto A produto cartesiano B, cujos elementos são todos pares ordenados. Olha, nós temos a forma desse conjunto, que os elementos estão desse jeito aqui, em que o primeiro termo, ou seja, o primeiro elemento, o x, pertence ao conjunto A, porque veio o primeiro, e o segundo elemento, o y, pertence ao conjunto B, porque veio depois. Tudo bem? Mas se eu quisesse falar, por exemplo, B por A, não tem problema. Quem veio primeiro? O B. Então, o x são valores de B e o y são valores de A. Tranquilo? Complicado, né? Vamos ver isso na prática, como é que funciona? Então, olha só. Vamos supor que nós temos dois conjuntos. O conjunto A é formado pelos elementos 1 e 2 e o conjunto B é formado pelos elementos 4, 5 e 6. Tranquilo? Então, eu quero determinar, pessoal, o conjunto A produto cartesiano B. Então, vamos lá. Como é um conjunto, vamos relembrar aquela aula das semanas anteriores. Como é um conjunto, temos que representar entre chaves. Então, vamos lá. Pessoal, produto cartesiano A por B. O primeiro elemento é um elemento de A e o segundo é um elemento de B. Então, por exemplo, eu vou representar o ponto 1, 4. Ou seja, simplesmente eu vou pegar todos os elementos primeiros aqui do 1, vou associar com os outros do B, depois eu vou pegar o segundo elemento de A e vou associar com os outros elementos de B. Tudo bem? Então, nós temos, por exemplo, 1, 4, nós temos também 1, 5, nós temos também 1, 6. Beleza, pessoal? Associei o 1 com o primeiro, o segundo e o terceiro. Agora eu vou fazer a mesma coisa com 2. Então, nós temos 2, 4, nós temos 2, 5 e nós temos, finalmente, 2, 6. Beleza, pessoal? Tranquilo? Professor, e se eu quisesse fazer B cartesiano A? Não tem problema, querido. Vamos lá, vamos fazer junto. Aqui, no caso, o primeiro elemento vai ser um elemento de B e o segundo vai ser um elemento de A. Só que eu vou fazer a mesma coisa. Deixa eu até apagar aqui para facilitar a visualização de vocês. Olha só, o primeiro, no caso, vai ser um elemento de B e o segundo de A. Então, eu vou fazer a mesma ideia. Eu vou pegar esse primeiro de B e vou associar com todo mundo de lá. Então, eu vou ter o quê? 4, 1, beleza? Vou ter também o 4, 2. Show? Agora, eu vou pegar esse 5, vou associar com cada um de lá. Então, eu vou ter o quê? 5, 1, vou ter também 5, 2. Por fim, vou pegar o 6 e vou associar com cada um também. Então, nós vamos ter o 6, 1 e, por fim, o 6, 2. Beleza, pessoal? Se vocês repararem, a quantidade de elementos é o mesmo, só que são elementos diferentes. Porque, como são pares ordenados, a ordem é diferente. Então, você veja que o 2, 5 aqui é diferente do 5, 2. Geram localizações diferentes no plano cartesiano. Tudo bem? E, bom, é interessante a gente saber marcar esse resultado do produto cartesiano no plano cartesiano. Tudo bem? Então, eu vou botar aqui os eixos. Então, o eixo deitado é o eixo x e o eixo em pé é o eixo y. E lembre, pessoal, sempre quando a gente está na forma de par ordenado, o primeiro é o x e o segundo é y. Então, ponto 1, 4, vamos lá. O x vale 1 e o y vale 4. Então, a gente está nesse ponto aqui, ó. Beleza?
Agora eu vou marcar um 5. Poxa, um 5, o x é o mesmo, só que subiu uma unidade aqui, ó. Então agora nós estamos nesse ponto aqui. A mesma coisa para um 6. O x é igual a 1 ainda, só que nós temos o y igual a 6. Então nós temos esse ponto aqui. Beleza, pessoal? Agora vamos marcar o ponto 2, 4. Então, x vale 2 e y vale 4. Nós estamos aqui. Vocês verem exatamente a localização, embora meu desenho tenha ficado torto. Mas aqui vale a intenção. Aqui nós temos x igual a 2 e y igual a 4. Vamos subir mais uma unidade para chegar no 2, 5. Tudo bem? E subir mais uma unidade para chegar no 2, 6. Então vocês veem que esse retângulo que acabou se formando aqui são todos os conjuntos, são todos os elementos, perdão, do produto cartesiano B. Beleza, pessoal? Então, basicamente, é a gente pegar cada elemento e marcar no plano cartesiano. Beleza? Então, vamos lá. Agora que a gente está começando a pegar a ideia, é legal a gente primeiro detalhar uma ideia de relação. Bom, o que significa uma relação? Uma relação é uma associação, repare, uma relação é uma associação entre dois conjuntos. E como é que é essa associação? É feita de qualquer forma? Não, não é feita de qualquer forma. Existe uma regra. Essa regra a gente vai chamar daqui a pouco, no sentido daqui a pouco das próximas aulas, de lei de função, uma lei de formação. Mas a princípio é uma relação que ela ocorre da seguinte forma. Por exemplo, nesse exercício exemplo, no caso, o que eu fiz? Bom, nós temos dois conjuntos. Aqui o conjunto A, que eu representei por essa bolota aqui, que é o diagrama de Venn. E nós temos o conjunto B, que é essa outra bolota que está aqui. Beleza, pessoal? Então, olha só. Olha o que eu botei aqui embaixo. Eu botei como é que é essa relação. O que essa relação diz para a gente? Essa relação gera pontos que são pares ordenados, que pertencem ao produto cartesiano, de tal forma que o valor y, repare que agora a gente quer chegar no valor y, ele é calculado como? Pega o valor de x e soma uma unidade. Tudo bem? Professor, meio complicado. Eu concordo, é um pouquinho complicado porque vocês vão pegar o jeito agora. Vamos lá. Geralmente, o que a gente vai fazer? Como o A está vindo primeiro, eu vou chamar esse cara aqui de x, porque ele vai ser o nosso ponto de partida. E como o B vem por depois, eu vou chamar aqui de y, que vai ser nosso ponto de chegada. Então, o que a relação vai fazer? Ela vai associar valores de x a valores de y, através dessa regra aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos ver primeiro, pessoal, então, para x igual a menos 1. Então, para x igual a menos 1, o que eu tenho? Bom, tenho y igual a... Bom, no lugar de x eu vou colocar menos 1. Vai ficar o quê? Menos 1 mais 1, obtendo y igual a 0. Ou seja, o valor x igual a menos 1, ou seja, esse elemento aqui, menos 1, ele vai se associar ao elemento 0. Então, a gente tem essa seta aqui. Há uma relação entre o menos 1 e o 0. Beleza? Deu para pegar essa ideia? Vamos fazer mais para pegar melhor? Então, para x igual a 0, o que nós temos? Y igual a 0 mais 1. De novo, substituir o x pelo valor. E o que isso obtém para a gente? Que y vale 1. Bom, pessoal, vamos fazer logo para a gente poder economizar um pouquinho de tempo. Bom, para x igual a 1... Bom, repare assim, eu estou fazendo para todo mundo aqui do x. Tudo bem? Eu quero ver todo mundo lá que vai sair daqui. Então, o que nós temos aqui? Para x igual a 1 vai ficar o quê? Y igual a 1 mais 1, ou seja, y vale 2. E fazer a mesma coisa para x igual a 2. O que nós vamos ter? Y é igual a 2 mais 1. Portanto, y vale 3. Então, o que nós temos, pessoal? Quando x vale 0, ou seja, o 0, esse elemento 0, ele vai associar ao 1. Então, nós temos essa relação aqui. Ó.
Tudo bem? Quando nós temos o x igual a 1, ou seja, quando nós temos o elemento 1, esse elemento 1, através dessa relação, ele se associa ao 2. Então, nós temos essa relação, essa seta. E quando x vale 2, esse elemento 2, ele se associa ao 3. Tudo bem? Tranquilo? Então, muito fácil ver essa relação de associação, de fato, né? A gente vê que esses caras aqui, eles se relacionaram com os elementos de B, não de qualquer forma, mas seja a partir de uma regra que a gente tem que definir, ou às vezes vem definido para a gente. Tá bom? Então, olha só, pessoal. Imaginem, para facilitar a interpretação, que essa relação ela é como se fosse uma fábrica em que ela pega a matéria-prima e transforma em objetos. Tudo bem? Bom, se uma fábrica pega a matéria-prima e transforma em objetos, vamos supor que existe uma fábrica que ela pega objetos e transforma em matéria-prima. É isso mesmo que você pensou. Existe uma fábrica que faz isso? Existe. São nossos famosos reciclagens. Mas vamos voltar para a matemática para ficar mais claro. Então, nós tínhamos uma relação R, que ela pegava valores de A e associava ao B, como a gente viu no slide anterior. Agora a gente vai estudar o seguinte. A gente vai estudar como sair. Na verdade, a gente vai estudar como voltar. Bom, deixa eu só voltar para vocês verem. Aqui a gente descobriu a relação que saía de A para o B. Então, para voltar, pessoal, a gente vai denotar por... Deixa eu só botar aqui. Vai botar pela relação inversa. Esse elevado a menos 1 é um símbolo que a gente vai usar para inversa. Tudo bem? Tá, mas como é que a gente faz isso? Vamos lá. Isso não funciona em todos os casos, mas eu vou explicar para vocês. Inicialmente, o que a gente tinha? Bom, e como é que funciona essa relação inversa? Basicamente, pessoal, é desfazer a seta. Porque olha só, aqui o menos 1 jogava no 0, certo? Então, a relação contrária vai sair do 0 e jogar no menos 1. Então, vai sair do 0 e jogar no menos 1. Beleza? Aqui nós tínhamos nós tínhamos do 0 indo para o 1. Então, desfazendo, vai sair do 1 e chegar no 0. Então, vai sair do 1 e chegar no 0. Beleza? Aqui nós tínhamos do 1 para o 2. Então, vai sair agora do 2 e chegar no 1. Show? E, por fim, nós tínhamos uma seta que saía do 2 e ia para o 3. Então, a relação inversa vai pegar o 3 e voltar para o 2. Tudo bem? A fins de curiosidade, uma coisa que a gente não vai ver agora, eu vou explicar para vocês como é que isso funciona. No slide anterior, a gente viu que para sair do A e chegar no B, a gente fazia através dessa expressão aqui, certo? Então, do A para o B, vocês não precisam entender muito isso agora, só eu quero mostrar para vocês como é que isso aconteceu. Do A para o B, a gente fazia o quê? Pegava essa expressão aqui. Para descobrir como é que volta, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai trocar esse y por x e esse x por y. Basicamente isso. E vamos isolar o y. Então, a relação que desfaz é pega o x e subtrai 1. Repara que funciona. Ó. Peguei o 0. Agora, o 0 é o nosso x. Substitui, vai ficar 0 menos 1. Vai dar menos 1. Agora, pega o 1, que vai ser o nosso x. Substitui. 1 menos 1, 0. Jogou no 0. Tudo bem? Então, isso aqui seria mais ou menos uma relação inversa que a gente vai estudar melhor, mais aprofundado lá na frente. Aqui é só para mostrar para vocês de onde isso veio. Beleza? Bom, e agora começamos, sim, de fato, a entrar na vida, na região das funções. Só que para a gente poder ver
essa região de... Para a gente poder entrar de fato nisso, a gente precisa ver um pouquinho que duas nomenclaturas que são muito importantes, que são domínio e imagem, basicamente. Então, resumo, pessoal, resumo da ópera. Bom, você já deve ter estudado, com certeza, que esses dois conjuntos, domínio, certo? E contra domínio, certo? O domínio, a grosso modo, ele é da onde as setas partem, tudo bem? Então, por exemplo, reparem que essa relação ela é uma relação que forma pontos gera pontos para ordenados que pertencem ao A produto cartesiano B. Como A vem primeiro, quer dizer que vai sair setas de A para B. É como se saíssem mísseis de A para B, atingindo B, tá bom? Então, quer dizer o seguinte, como as setas vão sair de A e vão chegar no B, o A a gente vai chamar de nosso domínio. Calma que a gente vai explicitar mais ainda. A princípio, o A é nosso domínio, porque vai sair a seta dele. E como as setas vão chegar no B, eu vou chamar o B de contra-domínio. Tudo bem? É quem recebe as setas. Então, contra-domínio é da onde partem as setas, contra-domínio é da onde chegam as setas. Então, vamos lá. Como é que é essa relação aqui? Como é que vai funcionar esse lançamento de mísseis? Ela acontece da seguinte forma. Y é múltiplo de x. Então, vamos lá. Então, está dizendo o seguinte, que vai haver uma seta se o cara daqui for múltiplo daqui. Como assim, professor? Não entendi. Vai ficar mais simples se a gente ver agora, olha só. Por exemplo, o 2, esse cara aqui, 2, ele é múltiplo de 2. Então, há essa seta aqui. Tudo bem? O 4 é múltiplo de 2. Então, tem essa seta aqui também. Beleza? O 6 também é múltiplo de 2. Então, sai essa seta para cá. Beleza, pessoal? Eu vou mudar a cor só para não ficar uma confusão, mas a ideia é a mesma. Agora, olha só, o 4 é múltiplo de 4, então sai essa reta daqui. Essa seta, tá bom? E olhem também, pessoal, que o 6, eu vou trocar a cor para ficar bonitinho, vou botar de preto. O 6, ele é múltiplo de 6, então sai essa reta daqui. Tá bom? Então, repare o seguinte, pessoal. Alguns termos ficaram sem sair. Ou seja, é como se o zero, na verdade é como se fosse isso, não. É isso. O zero não vai para ninguém. Então, o que a gente tem? Inicialmente, lembra que eu pedi para vocês falarem que, a grosso modo, todo A é o domínio? Não. Vocês podem pensar nisso para ajudar, mas quem que sai as setas, da onde saem as setas, é o nosso domínio. Tudo bem? Então, esse pedaço aqui é o nosso domínio. Tudo bem? Bom, o B todo é o nosso contradomínio, porque é onde os mísseis vão cair. Mas olha só, vai ter região do B que não vai cair míssil. Ou seja, em apenas algumas regiões do B caíram os mísseis. Então, essas regiões aqui... Nossa, vai ficar um pouquinho feio, mas conto com a consideração de vocês. Parece uma organela. Mas, enfim, essa parte aqui... Tá vendo essa parte aqui pintada aqui? Esses caras aqui, eles receberam o míssil. Então, quem recebeu, a gente chama de imagem. Porque, pensa só, pessoal. Se uma relação, ela associa, da onde está partindo, é um valor importante. A gente chama de domínio. E quem está recebendo também é importante. A gente chama de imagem. Agora, se não está partindo de ninguém, cara, não é importante. Deixa ele ali. E se essa seta, e se esse número não está recebendo ninguém, também não é importante. Deixa ele ali. Tudo bem? Quem é importante? Da onde está partindo e quem está recebendo. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, essa é a ideia de domínio e imagem.
A gente vai ver mais para frente como é que funciona essa questão de domínio. Vocês já viram um pouquinho de domínio escondido, vocês viram domínio fantasiado na última aula, mas vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Então, agora sim, de fato, nós vamos entrar na ideia de função, pessoal. Uma função é uma relação, só que é uma relação mais evoluída. É uma relação, uma função é uma relação com algumas restrições. E quais são elas? Bom, a primeira restrição é a seguinte: todo elemento de A deve associar a um elemento de B. Isso significa, não pode ter pessoal de A sem sair seta. Ou seja, todo mundo de A tem que atacar alguém de B. Tudo bem? Ah, professor, o B precisa estar todo mundo? Não, não precisa. Calhou de ser coincidência. Sei lá, podia ter uma pessoazinha aqui que não recebeu seta. Mas todo mundo de B, mas todo mundo de A tem que sair seta. Beleza, pessoal? Primeira regra. Vamos lá. Segunda regra. Cada elemento de A, ou seja, cada elemento do domínio, deve se associar a um único elemento de B. A gente não pode, jamais, never, nunca ter isso aqui. Tudo bem? Não pode. Isso é proibido. Mas o que é proibido, professor? Não pode isso aqui, ó. Não pode partir de uma seta, de um ponto, não podem sair duas setas para lugares diferentes. Tudo bem? Cada elemento de A deve possuir apenas um associado do outro lado. Beleza? Tem problema ser isso aqui? Professor, não tem problema nenhum. Todo mundo aqui não tá indo para alguém lá? Cada cara daqui não tá indo para alguém lá? Existe algum cara daqui que tá saindo dois ao mesmo tempo? Não. Então a gente pode ter isso aqui também. Beleza? Aqui, ó. Tem uns indivíduos aqui que não tem ninguém. Tudo bem? Beleza? Bom, então é isso que eu falei para vocês. A gente tem duas regiões que são regiões muito importantes, que é o domínio e o contradomínio. O domínio é da onde partem as setas. Então vamos supor que nós temos isso aqui, ó. Beleza? Ou seja, nós temos três elementos aqui que estão gerando um único valor lá, e esse cara está vindo para cá. Então, essa bolota toda aqui, ela é o nosso domínio. Essa bolota toda aqui é o contradomínio, mas esse pessoal aqui que está recebendo a seta, eles são chamados de imagem, que a gente vai chamar daqui a pouco de conjunto imagem. Beleza, pessoal? São algumas nomenclaturas novas que estão entrando no vocabulário de vocês, mas que não é nada complicado. São apenas algumas coisas que a gente tem que compreender e não decorar, tá bom? Bom, e agora vamos entrar de fato no estudo do domínio de funções reais. Então, basicamente, o que significa domínio de funções reais? São valores em que a função não tem problema. Como assim não tem problema, professor? Vamos lá. Por exemplo, vamos estudar alguns casos. Gente, funções polinomiais. Botei um exemplo aqui de função polinomial. A gente representa geralmente uma função por f de x, tudo bem? É uma função que depende de uma variável x. E essa variável de x é dada por isso aqui. Gente, vocês podem tanto representar dessa forma, quanto por isso aqui, tudo bem? É a mesma coisa. Mas olha só, gente. Quando a gente tem funções polinomiais como dessa forma, cara, por exemplo, se eu substituir um x por um valor aqui, vai me dar um outro valor, certo? Por exemplo, se eu substituir x por 10, vai ficar o quê? 2 vezes 10, 20. 20 menos 1, 19. Beleza? É um número maneiro. Se eu substituir x por menos 50, eu vou ter menos 101, que também é um número.
Feio, mas é um número. Se eu substituir o x por 287, vai me dar um número também. Beleza? Então, aqui, em funções polinomiais dessa forma, a gente não tem problema em relação ao valor de x. Ou seja, x pode ser qualquer valor. Por que pode ser qualquer valor? Porque quando eu substituir, eu vou obter um valor. Então, a gente diz que o domínio da função é todos os reais, ou seja, não há restrição para o valor de x. Tudo bem, pessoal? Então, sempre em funções polinomiais, dependendo se ela for dessa forma assim bonitinha, o nosso domínio é o conjunto dos reais. Beleza? Bom, aqui está o spoiler da semana passada. Na semana passada a gente estudou de sinais. E vocês lembram, com certeza, que a gente tinha expressões no denominador. Aí eu falava assim, pessoal, não pode ter letra no denominador, não pode ter zero no denominador. Por que não pode ter zero no denominador? Porque se você pegar um número e dividir por zero, essa conta não existe. Então, qual é o problema com o denominador? Pessoal, jamais podemos ter denominadores zero. Então, quem é a nossa expressão no denominador? X menos 1. Ou seja, então x menos 1 tem que ser diferente de zero. Mas se eu faço x menos 1 diferente de zero, isso vai me gerar um valor de x, certo? Vamos lá. Eu sei, então, que x menos 1 tem que ser diferente de zero. Isso implica para mim que x tem que ser diferente de 1. E olha só, pessoal, de fato, se eu pegar o x igual a 1 de pirraça, substituir, o que eu vou ter? Vai ficar 1 sobre 1 menos 1. Mas peraí, 1 menos 1 dá 0. E eu tenho 1 sobre 0. Ih, lascou, não posso. Tá bom? Então, o que vai me dar problema? X igual a 1. Existe mais algum valor? Não. É só esse cara que anula o denominador. Então, meu domínio são todos os reais, ou seja, eu posso tomar qualquer número dos infinitos números reais que existem, menos 1. Porque 1 vai dar problema na minha função. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, basicamente, estudar o domínio de funções é você retirar quem vai dar problema. Beleza? Quem vai dar problema? Denominador zero. Vocês acabaram de ver e viram na semana passada. Beleza? Vamos complementar nosso estudo de domínios. Vamos lá. Pessoal, isso aqui também, cara, é de dar problema pra caceta. Vamos lá. Funções com raízes de índice par. Vamos lá. Perguntinha para vocês. Quanto é que dá raiz de 4? Isso, quem respondeu 2, acertou. Pessoal, quanto é que dá raiz quadrada de menos 4? Isso, quem respondeu menos 2, errou. Por que errou? Porque não existe raiz quadrada de números negativos. Tudo bem? Então, o que a gente tem? Se não existe raiz quadrada de números negativos, é obrigatório que esse cara aqui de dentro seja um número positivo. Ou seja, ele pode ser inclusive zero, porque a raiz quadrada de zero dá zero. Então, eu tenho que ter o quê? Que x menos 1, ou seja, o cara de dentro tem que ser maior que zero. Isso vai me dar o quê? Que x tem que ser maior que 1. Então, o domínio dizer se x maior ou igual a 1 está correto. Mas, na verdade, isso aqui é meio informal. Essa representação aqui está um pouco informal, mas eu estou apenas mostrando para vocês como é que a gente vai adotar isso a partir de agora. Beleza, pessoal? Bom, aqui nós temos uma raiz amigável. Sim, por que uma raiz amigável? Sempre quando o índice é ímpar, gente, não há problema se o cara de dentro da raiz ele é negativo ou não. Por exemplo, a raiz cúbica de menos 1 é menos 1. Beleza? A raiz cúbica de 1 é 1. A raiz cúbica de 0 é 0. Então, quando o índice é ímpar, podemos ter tanto, a gente tem de fato raiz de número par, de número positivo e de número negativo, inclusive zero. Ou seja, não há restrição quanto a essa função. Logo, o domínio vai ser todos os reais. Tudo bem? Beleza, professor, mas tá bom, eu compreendi. Mas como é que eu vou fazer isso na prática? Vamos ver? Vamos lá. Determine o domínio da função que é esse troço horroroso aqui. Gente, primeira coisa que vocês têm que olhar é o seguinte. Vocês têm que ser que nem polícia em blitz. Vocês têm que olhar quem vai dar problema.
Gente, olha para essa função. Quem nós temos que pode dar problema? Por acaso, tem um monte de seta apontando para onde? Para o denominador. Por que para o denominador? Porque lembra, nós não podemos jamais ter denominador zero. E caramba, mais ainda, observe que além da gente não poder ter denominador zero, ainda a gente tem uma raiz no denominador para complicar. Caramba, difícil. Não, muito fácil. Então, para essa função existir, eu sei que meu denominador não pode ser zero. Mas lembrem, a condição de existência de uma raiz de índice par é que o cara dentro da raiz tem que ser maior ou igual que zero. Mas aqui nesse caso, como está no denominador, não pode ser zero. Então é obrigatório que o cara dentro da raiz seja maior que zero. Com isso, eu chego que tem que ser maior que 1. Beleza? Reparem, no numerador é apenas uma função polinomial. Não há problema. Então, qual o domínio? O domínio da minha função eu vou representar como? X pertence aos reais, tal que x maior que 1. Ou, olha o intervalo pensando vocês, pessoal. De 1 ao infinito. Beleza? Tranquilo, pessoal? Eu vou mostrar para vocês agora como é que fica essa função graficamente. Aí vocês vão ver por que não pode ser 1 e por que de fato a gente tem que o domínio é apenas o x mais 1, tá bom? Vamos lá para mostrar para vocês. Aqui, pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês o porquê daquela função que a gente viu tem que ser valores apenas de x maior que 1. Eu desenhei aqui, esse gráfico aqui é o gráfico daquela função. Repara o seguinte, aqui é o x igual a 1, vou escrever para vocês aqui x igual a 1. Nossa função, ela jamais se aproxima, ela jamais vira 1, ela sempre fica próximo, muito perto, tá vendo? Ela nunca se aproxima de 1. E observe o seguinte, o ponto de começo dela é do 1, mas sem ser o 1, para qualquer valor maior que 1, ou seja, por infinito. Então, nossa função é daqui para cá. Então, por isso a gente tem, graficamente, que o domínio é x maior que 1. Ou seja, para cá ela não está definida, ela não existe. Tudo bem? Então, a gente acabou de ver que o domínio, que são os valores que fazem a função existir, que não vão dar problema, são apenas os valores maiores que 1. Beleza? E agora, uma coisa muito importante também, quando a gente tem uma função, é interessante a gente saber o valor dessa função para um determinado número. Tudo bem? Porque uma função representa um monte de coisa, sei lá, uma função pode representar o quanto uma loja vai ganhar de lucro dependendo da quantidade de sapatos que ela for vender. E é interessante a gente saber quanto de lucro ela vai ter ao vender uma quantidade X de sapato. Então, se minha função é essa aqui e eu quero calcular f de 5, o que eu vou fazer? É só substituir o x por 5. Então, o que eu vou ter? F de 5 é igual a 5 mais 1 sobre raiz de 5 menos 1. Resolvendo isso aqui, o que eu vou ter? F de 5 vai dar 6 sobre raiz quadrada de 4. F de 5 vai dar 6 sobre 2. Por fim, f de 5 deu 3. Então, para essa função, quando x vale 5, a nossa imagem vale 3. É como se eu tivesse aqui, pessoal, a mesma coisa, só que eu não vou ficar representando isso para sempre. Aqui é x e y, por exemplo. Quando x vale 3, há uma seta que sai... Perdão, quando x vale 5, a gente estava calculando x igual a 5. Quando x igual a 5, há uma seta que aponta para o y igual a 3. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bom, e aqui agora nós temos para fechar as classificações de funções. São algumas nomenclaturas importantes também que a gente tem que ter. Vamos lá. O que é uma função injetiva? Uma função injetiva, ela diz o seguinte para a gente. Cada elemento do domínio se associa a um único elemento contra o domínio. Então, o que a gente tem que ter? Um cara daqui
se associando a um único de lá. Agora, não pode acontecer isso. Tem que ser isso aqui. Viu que ele ia subir isso aqui e isso aqui. É um exemplo, tá bom? Cada elemento daqui tem que se associar a um único elemento de lá. Por exemplo, eu posso ter isso aqui. Cada elemento daqui do domínio tem que se associar a um único elemento do contradomínio. Beleza, pessoal? Bom, e o que a gente viu? Antes de a gente ver o subjetivo, vamos só recordar uma coisa que a gente viu. Vamos supor que nós temos essa seta que sai para cá, essa seta que sai para cá, essa seta que sai para cá, supondo, sem considerar que é injetivo. Essa para cá. Esse cara aqui é o domínio, essa bola toda é o contradomínio, certo? Esses dois caras aqui, que receberam, eles são a nossa imagem. Lembrem, imagem é quem recebe a seta. Beleza? Então vamos lá. O que é uma função sobrejetiva? Uma função é sobrejetiva quando o conjunto imagem, ou seja, quem recebe a seta, é exatamente todo o conjunto do contradomínio. Por exemplo, imagine que esse cara aqui vem para cá, esse cara aqui vem para cá, esse cara aqui vem para cá e esse cara aqui vai para lá. Pessoal, todo mundo do contradomínio recebeu seta? Não, esse cara aqui não recebeu. Então, a gente tem que esse conjunto aqui que recebeu não é o mesmo conjunto do contradomínio, porque tem uma pessoa aqui que não recebeu. Então, não seria sobrejetiva. Vamos ver um exemplo de sobrejetiva. Esse cara aqui nesse aqui, esse aqui nesse aqui, esse aqui nesse aqui e esse aqui nesse aqui. Repare agora que todo mundo recebeu. Então, todo mundo aqui é imagem. Só que repare o seguinte, a imagem é formada por esses quatro elementos, que por acaso o contradomínio também é formado por esses quatro elementos. Então, a gente diz que o conjunto da imagem é igual ao contradomínio. Então, nesse caso, nós temos uma função sobrejetiva. E, por fim, vamos lá. O que é uma função sobrejetiva? O que é uma função objetiva? Uma função objetiva é apenas uma característica quando ela for injetiva e sobrejetiva, ou seja, cada elemento do domínio se associa a um único elemento do contradomínio e quando esses caras que recebem a seta são exatamente igual ao contradomínio. Tudo bem, pessoal? Então, a gente viu nessa aula bastante coisa nova. Então, tentem dar uma olhada nessas nomenclaturas que são joadinhas e tentem compreender os conceitos. Entendendo os conceitos, a gente consegue pegar tranquilo a matéria. Beleza, pessoal? Então, a gente fica por aqui hoje. Um grande abraço para vocês e bom estudo!